Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês hoje para falarmos um pouco aí sobre fundos de investimento, se vale a pena, se não vale a pena. Vou comentar um pouco a respeito disso. Deixo claro o meu convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar. Como vocês já sabem, né, pessoal, nós temos, além da casa de análise, o nosso serviço de consultoria, onde nós, né, auxiliamos o investidor na tomada de decisão, na montagem de carteira ou até nessa questão da reestruturação da carteira, porque hoje, né, a nossa consultoria acabou se especializando em atender pessoas que já têm investimentos. Então, boa parte dessas pessoas, ou 90%, a grande maioria, elas são investidores que vêm de bancos, que vêm de corretoras e que estão insatisfeitos com os seus investimentos e querem melhorar suas aplicações, né? Então, a gente passa aqui como funciona o dia a dia desse nosso trabalho na consultoria, né? E quais os cuidados que os investidores têm que ter em relação a uma série de investimentos que a gente sabe que são muito comuns em bancos e corretoras como alternativas, como indicações, recomendações, enfim. E um deles, né, alguns deles são os fundos de investimentos de diferentes categorias, tá? E é uma questão que eu converso, aqui a gente conversa diariamente com os nossos clientes, porque a maioria deles não continua com fundo de investimento na carteira. A gente acaba resgatando para buscar uma rentabilidade melhor e mais transparência em outros tipos de investimentos, né? E é engraçado porque desde o início da Capitalizo, em 2017, nós estamos, né, diminuindo aos poucos a posição em fundos. Ah, Thiago, mas vocês têm uma casa de análise, daí para vocês faz sentido não falar bem de fundos. Não é isso, né? Bem pelo contrário. Seria muito mais fácil, é muito mais fácil recomendar um fundo de ações do que recomendar uma ação, ter que acompanhar a empresa e tudo mais. Só que, infelizmente, essa indústria ela vem mudando e, infelizmente, ela vem mudando para pior, né? Então, excluindo alguns tipos de fundos, como, por exemplo, previdência, que não dá para fazer previdência fora de fundo, e alguns fundos de ações, a gente praticamente limou tudo, né, em termos de recomendação, e pelo jeito a tendência é cada vez a gente recomendar menos ainda, porque tem meia dúzia de fundos que nós recomendamos hoje, perto do que era antes, né, multimercado a gente não recomenda mais nada, por exemplo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, pessoal, é que investir em fundo pode ser uma boa opção, sim, né? Primeiro, eu posso colocar o meu dinheiro para um terceiro gerir, eu não vou precisar cuidar de nada, ele vai fazer a gestão, ele vai ser remunerado por isso. E além disso, nós temos uma vantagem tributária, né, em fundos que é diferentemente de quando eu estiver investindo individualmente, se eu vender acima de 20 mil, pago imposto. Dentro da carteira de fundos, não, né? Pode ter troca dos ativos, mas o imposto é pago somente no resgate, por exemplo, um fundo aqui de ações, tá? Então, por esses motivos, valeria a pena. Só que a gente vai ver que os problemas hoje são tão grandes que acaba não compensando e por isso que a gente recomenda fugir, né, da maior parte aí dos gestores, da maior parte das gestoras e dos fundos de investimento, até porque o conflito de interesse ele tem atacado bastante também esse tipo de investimento. E eu vou mostrar por quê. A primeira coisa, tá, pessoal, a gente tem que entender que essa indústria ela cresceu bastante no Brasil, né? E que ela se transformou e ela deu oportunidade para as pessoas que têm gestoras, né, começaram a trabalhar nisso de crescimento. Até porque, como as corretoras cresceram, né, os bancos e corretoras trabalham como um distribuidor, né, desses produtos. Então, comercialmente, né, a empresa pode crescer demais, mesmo que ela não tenha efetivamente um braço comercial. Então, muitas vezes, como é que começa o negócio? A gestora começa pequena, vamos supor aqui que ela vai iniciar com um fundo de ações, ela começa pequena, ela começa focada, depois de algum tempo aí performando bem, a gestora começa a ficar conhecida entre os grandes distribuidores, seja bancos ou corretoras, né? E aqui está o grande ponto, porque quando a gestora começa a ficar mais conhecida e ela tem um determinado tamanho, a gente não pode esquecer que é mais fácil gerir valores menores. E que muitas vezes, ao invés de fechar o fundo para captação e pensar no cotista, porque eu não quero proibir ninguém de crescer, mas a nossa preocupação é com o cotista, não é com o gestor. Ah, se o gestor vai crescer ou não, né?
O que importa é ele continuar dando dinheiro para o cotista. Mas é muito mais complexo fazer uma gestão de 10 bilhões do que uma gestão de 500 milhões de reais. Isso acaba tolhindo da pessoa física uma das principais vantagens que ela tem, que é a mobilidade. Ela pode comprar ações que não têm tanta liquidez, pode comprar outros ativos, não precisa ter aquelas taxas, aqueles resgates de 30 dias, 60 dias. Imagina, eu vou resgatar um fundo de ações com 30 dias, eu resgato hoje, daqui a 30 dias eu vou saber o quanto eu vou resgatar. E aí o que acontece? Né? Ao invés de focar naquela estratégia que a gestora já é boa, ela fica famosa dentro lá do distribuidor, ela vai conversar com o distribuidor, a corretora ou o banco vai conversar com ela, e ela começa a abrir. Começa a ter fundo espelho, fundo do fundo do fundo, ela vai ter fundo de crédito privado, ela vai ter fundo de renda fixa. Pô, já é difícil encontrar alguém que seja bom numa coisa e o cara vai ser bom em gestão de tudo, não faz sentido. Aí quando a gente vai interpelar lá o gestor, Thiago, mas eu vou contratar outra pessoa para cuidar dessa parte. Só que se der problema é a pessoa que vai ter que... É cobertor curto, é essa mesma pessoa que vai ter que ir lá do outro lado assumir a bronca. Ou seja, o fato da gestora crescer ou ter mais produtos, ela está muito mais focada no lado comercial para ela vender mais, gerar mais taxa de administração, do que efetivamente gerar mais ganho para o cliente dela, para o cotista, que não está ganhando nada com isso. Então, na maioria das vezes acontece isso. A gestora abre o leque ao invés de se fechar e acaba perdendo o foco, né? E é por isso que nós trabalhamos só com recomendações, porque não dá para ficar fazendo gestão, querendo ter corretora e tudo mais, senão perde o foco. Aí o tempo começa a passar, a estrutura da gestora está muito grande, os fundos estão muito grandes, né? Seja de multimercado, ou seja de ações. Tem a questão de tu ficar preocupado com gestão de caixa do fundo, com resgate, com aporte, com cafezinho. E o que acontece? O retorno começa a ficar uma bela porcaria. E a culpa é do fiscal, a culpa é do Papa, a culpa é do mercado. Enfim, a gente sabe como as coisas funcionam e quem se ferra é o investidor, né? Então, basicamente, esse é o grande problema que tem acontecido na indústria hoje. A gestora, ao invés de se focar, ficar preocupada em dar resultado para o cliente, ela abre preocupado com o crescimento dela e não com o ganho do cotista. Isso é a maioria dos casos que a gente conversa, tá, pessoal? Mas não é assim. É assim porque é o que a gente vê, né? Tanto que a gente diminuiu a quantidade de fundos recomendados em função disso. Fora que a política de custos é complexa, né? Nós que trabalhamos com consultoria, a gente fica, né, até espantado ainda da maioria dos fundos cobrar aquela taxa de 2 de ADM mais 20 de performance. A maioria dos multimercados ou dos fundos de ações é uma taxa muito grande. E, além disso, a transparência tem diminuído, né? Tanto que do ano retrasado para o ano passado, os fundos tinham 3 meses, não me falha a memória, né, para ter a posição lá na CVM aberta e passou para 6 meses, ou seja, aumentou o prazo, ao invés de diminuir, né? E mesmo as gestoras que a gente tinha um contato mais próximo, a gente percebeu que eles começaram a ficar mais relutantes em passar informações. E eu não estou falando de, né, pessoal, o cara indica Petrobras no fundo. Pô, ele quer indicar Petrobras, indica. O que eu posso fazer? Não é isso. Mas a gente precisa entender a estratégia. Eu não posso, então, indicar um fundo, recomendar um fundo para o nosso cliente, e esse fundo é uma caixa preta, um cheque em branco que o cliente está assinando. Isso não existe. Então, de uma forma geral, é exatamente esse ciclo que eu falei para vocês que ele acaba acontecendo. E eu quero dar aqui como exemplo, né, talvez um dos mais conhecidos e um dos maiores, inclusive o meu pai foi cotista, o Fundo Verde, né? Essa reportagem aqui é de setembro de 2024. Verde Asset corta 19% do quadro de funcionários e o Stuberger assume mais áreas. O que eu falei para vocês? Exatamente isso. O Stuberger tinha um dos maiores e melhores fundos de hedge multimercado fora dos Estados Unidos. Era um ótimo fundo, entregava um baita retorno. Chegou o momento que ele pensou em crescimento da gestora. Fundo de crédito, fundos de ações, ele começou a abrir. Não, mas é outro que vai cuidar. Assim que deu problema, pessoal, o que aconteceu? Ele foi lá e teve que cobrir o cobertor curto, porque destampa de um lado, né? Tampa de um lado vai destampar do outro. Ele foi cuidar da parte de ações, por exemplo. E a parte de multimercado que ele era o especialista. Tanto que aqui está escrito, né? Eu não sei se depois mudou, mas aqui diz que ele assumiu a parte de renda variável também.
O Stuberger não é gestor de renda variável, de bolsa, de ações, né? Pensando pelo lado fundamentalista, ele pode ser gestor de ações pensando em multimercado, mas não pensando em fundos de ações. Inclusive, a gente vê lá o pessoal da Verde falando de ações de empresas, é meio constrangedor até, porque o foco deles sempre foi multimercado, entendeu? Então, eu já pego direto aqui um exemplo que mostra isso na prática. Ao invés dele focar no cotista, fechar o fundo para captação e deu para a bola, ele tentou abrir. Isso preocupado com o quê? Com o bolso dele ou com o bolso do cotista? Né? Ponto de interrogação. Aí vocês podem responder para mim aqui nos comentários. Tá? Então, infelizmente, pessoal, a maioria dos fundos não são confiáveis. Hoje a gente tem alternativas dentro da bolsa. Eu consigo comprar fundos de infraestrutura, fundo imobiliário, eu consigo montar a minha carteira multimercado com ativos na bolsa, consigo investir fora do Brasil também. É muito melhor, é muito menos custoso e a rentabilidade tem sido muito melhor do que ficar pagando dinheiro lá para quem está mais preocupado com o seu crescimento do que colocar dinheiro lá no bolso do cotista. Então a mensagem é: fuja de fundos de investimentos. Na dúvida, fuja de fundos de investimento, tá certo? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o site da nossa consultoria, tem o WhatsApp ali de contato também. Para quem quiser marcar uma conversa com a gente, né, pessoal, só clicar ali no link, né, e nos contatar, tá? Colocar ali as suas dúvidas. Acho que é bacana até a gente fazer esse bate-papo, entender o perfil de vocês, né, o que vocês querem, a forma que vocês investem hoje, né, e a gente explica mais em detalhes como funciona esse serviço. Informações todas aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!